continuar aqui os nossos trabalhos, né? Bom, a gente viu na aula passada a história das transferências de blocos, né? Como é que ocorre o processo quando uma transação faz uma requisição de um item de dado e o item de dado não está no buffer, né? Incluindo os comandos outputs, né? Inputs e assim por diante, né? Então agora nós vamos ver o seguinte: muitas vezes nesse processo de gravação, esse processo aqui, ó, que grava da memória para o buffer ou do buffer para o disco, pode acontecer problemas, né? Quando você vai gravar essas informações. Então, o sistema de recuperação, ele tem que garantir que essa informação que foi gravada, tanto no buffer como no disco, elas são informações que têm durabilidade, né? Que estão informações gravadas de maneira correta. Para fazer isso, você tem que se utilizar principalmente de replicações, ou seja, ficar gravando e testando se a gravação está de acordo com o original. Só que essa não é uma estratégia muito boa, porque ocupa muito tempo, às vezes tem muita informação e você perde muito tempo em ficar realizando essas comparações, né? Principalmente quando os blocos são muito grandes, né? Ou você tem vários blocos, certo? Uma ideia que você pode ter em mente de início é dizer, olha, se o que foi gravado deu problema, execute de novo a transação para gravar novamente, né? Então você pode pedir para quando ocorre um problema, mandar reexecutar a transação. É o que geralmente a gente faz na vida real, né? Se você está trabalhando em marceneiro, né? E trabalha com coisas que são bem interessantes, né? O marceneiro está fazendo uma coisa e deu errado, destrói e começa de novo, né? Repete a mesma operação, aí vai perder mais tempo, né? Vai perder mais material, vai ter todo aquele problema, né? Mas esse processo aqui em computação também não é muito bom, porque pode gerar estado inconsistente quando você executa, né? Às vezes pode ficar alguma informação na memória e essa informação pode ser duplicada, e aí dá uma confusão enorme, né? Outra sugestão seria você realizar um novo output dele. Então o output, o que ele faz? Ele pega a informação que está no buffer e joga no disco, né? Então, usando esse comando, né? Se você enviar novamente o bloco que está no buffer para o disco, pode acontecer ainda problema na gravação. Então, sempre que você estiver gravando, pode acontecer problema, né? Então, a solução mais conveniente, né, que foi encontrada foi você criar registro de eventos que descrevam as atualizações sofridas em armazenamento no hospital. É registrado lá no seu prontuário, é um exemplo de registro de evento. O cara volta lá, vê que você entrou, qual é o medicamento que você está tomando, qual é o dia, é a hora que você almoçou, você o sono que está tomando, medicamentos, aí mede pressão, né? Faz aquele monitoramento todo, né? Então aquilo ali é um registro de evento prontuário. Em muitos sistemas também existe esse registro de evento, que é para poder você saber o que está acontecendo com o sistema. Então você vai instalar alguma, tem que trabalhar muito Linux aí. Na hora que você instala um aplicativo rodando um comando, geralmente ele joga lá no /log um registro do processo de instalação, né? Porque às vezes dá problema e aí você quer saber qual problema aconteceu, né? Uma coisa mais detalhada que você tem que buscar no log da instalação, né? Geralmente acontece assim, no Linux não tem muito isso, né? Mas no Linux tem isso tudo. Então esses registros de eventos em banco de dados são informações que são registradas em cima dos itens de dados que estão sendo manipulados pelas transações, de maneira a guardar uma informação que possa ser utilizada no processo de recuperação. Ou seja, se ele vai transformar o item de dado X, que era 1, para 2, ele guarda que o valor X anteriormente era 1. A mesma coisa que faz inversão. E agora o valor novo é 2. Ele guarda essas duas informações. A mesma coisa que é feita em inversão.
Inversão. Multiversão, timestamp. Ah, no multiversão. Isso, criar versões. Né? Lá no multiversão ele guarda uma versão. Né? Aqui ele guarda um registro. Né? Lá no multiversão ele guarda o que está lendo e o que está gravando. Né? Aqui ele guarda insert, update, delete, ele guarda mais informações a respeito. E também registra informações que nós vamos já ver que tipo de informações são registradas. Essa solução aqui, pessoal, ela de guarda registro, né, chamada de log, ela usa uma técnica bem antiga chamada de HAL. Se vocês forem procurar nos artigos, né, vocês podem encontrar com HAL, uma sigla. É o Write Ahead Log. Você faz uma gravação de tudo que está sendo feito. Toda vez que você dá um insert no banco, primeiro ele grava o registro de evento e depois é que ele vai gravar a informação do banco de dados. Né? Porque no processo de gravação pode ocorrer problema. E aí, se ocorrer problema, ele vai lá no registro log e aí pega as informações. Né? Uma coisa você já pode deduzir desse sistema baseado no log, que não é bom. Imagine aí um banco de dados que tem aí milhares, milhões de informações registradas diariamente. Qual o tamanho desse log, né? Que precisa ser guardado essa informação? Vai guardar muita coisa, né? Vai guardar muita coisa, né? Geralmente, quem administra esse sistema, às vezes você tem que dar um enxugamento, né, nos logs, e apagar que estão ficando cheios, e aí termina ocupando um espaço, e aí você dá uma limpeza, né? Bom, então o que é o log, né? É um registro que contém as informações das atividades executadas no banco de dados. Esse log, pessoal, geralmente ele está associado às tabelas, né? Mas ele também pode estar associado a registro de informações de segurança do banco, como por exemplo quem se conecta no banco. Você pode criar um registro de log para fazer a auditoria depois, para ver quem é que está se conectando, em que banco de dados, em que usuário, que dia, que hora, através de que terminal, usando que programa. Você pode rastrear isso aí tudo. Né? Muitas vezes você pode pegar um cara aí que está funcionando pelas tabelas, né? Que a gente está usando o programa, está usando as tabelas aí, de set, né? Fazendo algumas coisas erradas. Você consegue pegar por aí, só que tem que habilitar esse recurso do sistema. A maioria dos bancos de dados tem esse recurso aí. Tem que habilitar. Se não habilitar, não tem como você fazer uma coisa. Bom, esses registros log, geralmente, tem esses campos aqui. Qual foi a transação que fez o processo, né, de gravação? Qual é o item de dado? Qual é o valor que tinha? E qual é o valor novo, né, o valor que vai ter após a gravação? Um exemplo de um registro de log é esse aqui, ó, indicando que a transação, beleza. Um registro indicando que a transação iniciou a execução, um registro dizendo que a transação manipulou o item de dado X, o valor que estava lá era V1 e o novo valor é V2. Aqui outro exemplo, dizendo que a transação TI foi efetivada e aqui informando que a transação foi abortada. Né? Esses registros log, vocês estão vendo essa coisa em texto plano, né? Foi por esse nome, texto plano, né? Traduzido literalmente por dois, né? Estão vendo assim, data lei, mas no banco de dados você não consegue ler, são caracteres estranhos. Não é legível, não. É uma coisa textual, como vocês estão vendo aqui. Questões de segurança na implementação. Bom, desses métodos baseados em log, tenho as modificações adiadas e tem o da modificação imediata. Tá? Esses dois métodos aí, utilizados no log, né, que usam, como eu falei, a técnica usada no AL. Né? As modificações adiadas, o princípio dela é você adiar todas as operações de gravação de uma transação até a sua
efetivação parcial. E a imediata, as notificações do banco são enviadas com a transação do estado ativo, né? Ou seja, à medida que a transação vai enviando mais, vai sendo gravada a informação. E aqui só é gravada quando a transação é efetivada. Quando não é efetivada, fica lá só os logs. Então, para ver exemplo desses dois procedimentos. Bom, para as notificações aliadas, o início do log é esse registro aqui. TI status, vai indicar que a transação iniciou. Toda vez que na transação foi encontrada uma operação byte, é registrado no log o valor TI, item de dado X e valor, né? Onde esse V é o novo valor de X. Vocês estão percebendo que esse registro aqui está diferente do que eu mostrei aqui embaixo, né? Que aqui tem valor 1 e valor 2. Aqui, para as modificações adiadas, ele só está guardando o valor novo, não está guardando o valor antigo. Ele não grava a informação do banco, ele só guarda no log o valor novo. Se a transação não der certo, o valor antigo fica lá, sem nenhuma operação. Professor, vamos dizer que o valor do item de dado seja 10, né? E ele modificou para 11. Quando eu coloco o X ali, eu estou dizendo ali que 10 e 11, não é isso? Lá na transação 1. Não. Lá no T1. Está dizendo T1, item X, valor 10, o valor 11. Ah, beleza. Entendi. Ok? Entendi. Entenderam por que precisa do valor antigo? Aham. Entendeu? Ele só vai gravar o valor novo quando a transação for efetivada. Quando a transação está rodando, ele não grava a informação. Só vai gravar quando se deu tudo certo, quando não grava. Ou seja, não deu nada errado, para que ele vai guardar o valor antigo, para botar o valor antigo, né? Se não está gravando o valor novo. Então, por isso não precisa, né? Ok? Ok. Quando a transação está parcialmente efetivada, você vai gerar lá no log esse registro aqui. Quando eu falo assim, gerar no log o registro, é uma linha, né? Escrever uma linha lá no arquivo TI fonte, dizendo que a transação TI foi efetivada. Né? Quando ocorre um problema, você vai ter que pegar esse log e vai começar a fazer uma leitura. Né? A leitura desse log, dessas linhas que foram registradas com esses valores aqui, né? T-stat, TX, T-conta, né? Você vai ler do ponto que está entre o TI-stat e o TI-commit para verificar que transações executaram com sucesso até a sua efetivação. Dá para perceber que se no registro log existe um TI-stat e um TI-commit, né, este par, é porque a transação ela executou sem problemas, ok? Tranquilo? E aí o sistema vai pegar tudo que está entre TI-stat e TI-commit e vai mandar atualizar, ou seja, vai pegar os candidatos que estão lá e vai atualizar para esse novo valor que está aqui. Vou já mostrar um exemplo prático para vocês terem ideia, né? Bom, no momento do processo de execução da transação, quando ocorre uma falha, você vai ter que emitir um comando chamado redo, né? Redo TI, ou seja, refaça TI para todas as transações onde no log existe um par TI-stat e TI-commit. E foram as transações que executaram com sucesso. Vamos ver isso aí de maneira mais palpável, né? Então veja aí um exemplo de um escalonamento com duas transações, T0 e T1, e aqui um registro de log para uma execução serial, começando com T0 e finalizando com T1. Então, quando o T0 começa a executar, o registro que é inserido lá no log, né,
D0 status. Né? Quando ocorre esse write aqui, ele tem que inserir no log esse registro. Vamos supor que o valor que tinha lá era 1000, né? 1000. Então, quando ocorreu esse write, o valor já foi para 950. Essa informação ela é registrada no log, ela não foi ainda gravada no banco de dados. Ou seja, nem no mapa nem no disco, né? Está só no log. Faz a leitura de B, que é 2000, adiciona 50 e aí write B. Aqui, D0 atualizou o B para 2050. Terminou com sucesso. D0 commit. Começou a rodar D1. Deu C, 700. 700 menos 100, 600. Gravou C. D1 gravou C com o valor 600 e aí finalizou com o D1. Commit. Entendido aí? Simples, né? Como a modificação ela é adiada, né? A atualização só vai acontecer depois que finalizar a transação. Ponte aqui e ponte aqui. Agora vamos às imediatas. Bem simples, né? Se as surpresas estão vendo que vai facilitando ainda mais, né? A relação é bem complicada, concorrência um pouquinho menos. Esse aí é o Ricardo, mamão com mel aqui. Mamão com açúcar. Mamão com açúcar, né? Mamão com açúcar, bem tranquilo. Bom, as imediatas é o seguinte: à medida que as operações são executadas na operação write, né? As gravações do banco são realizadas, né? Diferentemente das adiadas. Adiada, quer dizer, adia a gravação. Imediata, ele montou o write, já gravou o log e gravou o banco. Certo? Bom, aí a diferença que tem do log da imediata para o log da adiada é que aqui você precisa armazenar o valor antigo do ID de dados X. Né? Aí você já sabe por quê, né? Quer dizer, né? Se no meio da transação ocorrer um problema, aquilo que já foi feito, né? Tem que voltar para o estado anterior, né? Antigo. E onde é que ele vai encontrar esse estado anterior? Até hoje, né? O valor antigo, né? Ok? Então, bem simples, né? Só que o cara você vai fazendo, vai salvando logo. Vai salvando logo. O outro lá só quando comido. Só quando comigo. Olha aí, o mesmo exemplo, né? O mesmo exemplo das duas transações. Acontece que o registro log aqui está diferente, né? Lá no outro não tinha esse valor 1000 aqui. Aham. Tranquilo? Tranquilo. A questão dessa não vai Poderia, né? É. Fica a dica. Olha aqui, ó. Quando o registro log é inserido, a informação do ID de dados C ela já é alterada no banco de dados. Ok? Beleza. Não precisa chegar no prompt para alterar no banco de dados. Basta receber lá o write, a modificação é feita de maneira imediata. Tem como fazer o rollbacks? Voltar pro... Tem sim. Vamos ver agora como é que faz isso. Né? Na ocorrência de problemas, você vai ter que utilizar duas rotinas. Né? Uma rotina chamada de undo, para desfazer. Uma outra rotina que a gente utilizou lá na primeira, chamada de redo, que é para refazer. Esse refazer aqui não é refazer a transação. Não vai executar a transação de novo. Ele vai só pegar os valores que estão lá no log e aplicar nos itens de dados. Então vamos supor que a transação demorou 2 horas para gerar um log lá de 10 linhas com os valores, porque os cálculos foram bem intensos, né? Ele não vai precisar passar mais 2 horas para gerar os valores, não. Ele vai só no log e pega os dados, né? com os valores. Ok?
Então, veja uma diferença que tem aqui do imediato para o adiado. Aqui do imediato você tem que usar rotinas para desfazer e rotinas para refazer a transação caso faz. Lá no adiadas você só manda refazer. Né? Por que lá no adiadas não tem o desfazer? Porque ele não efetivou no banco. Porque não foi efetivado no banco. Muito bem. Só efetiva a transação que executou corretamente. Né? Assim como executar corretamente, não estava alterado no banco, então deixa fazer o quê? Né? Se não fez nada. Não é? Aqui não, aqui tem que desfazer, porque na medida que a transação vai executando, ele já vai atualizando no banco de dados. Então, se deu problema antes de terminar, tem que mandar desfazer aquilo que foi feito. Certo? Bom, que transações eu vou recuperar quando ocorrer problema? Se um registro de log possui um par TI start e TI commit, então isso quer dizer que a transação ela executou com sucesso, né? Ela iniciou e finalizou com o commit. O que está entre o start e o commit foram todas as operações de write que ela realizou. Essa transação executou com sucesso, então você vai ter que mandar refazer. Certo? Se o log tem somente o TI start, mas não tem o commit, então a transação precisa ser desfeita. Ora, se ele não tem o TI commit, é porque a transação não terminou, né? Não finalizou. Se ela não finalizou, eu tenho que mandar desfazer as coisas que foram feitas de maneira imediata no banco. Ok? Tranquilo? Esse processo, pessoal, as operações de undo devem preceder as operações de redo. Ok? Oxente. Tem o undo, tem que primeiro faz o undo, depois faz o redo. Na realidade, ele tem que voltar o valor antigo para que ele possa reiniciar a transação. Ele pode estar usando algum item de dado, né? Uma transação pode estar usando o mesmo item de dado que outra, né? Então você tem que primeiro desfazer o valor antigo para depois pegar as transações que executaram com sucesso, né? Porque você só vai fazer as transações que tiveram sucesso, não é isso? Não é verdade? Aí imagine, você fez um retorno, uma transação que executou com sucesso. Aí depois você faz um undo. E neste undo, ele está desfazendo um item de dado que rodou nesse retorno. Vai dar errado, tá bom? Se a transação executou com sucesso, então você tem que dar o dela quando for ok, né? Por isso que tem que fazer primeiro o undo e só depois o retorno. Bom, então vejam aqui exemplos de 3 trechos de logs no ABMC. E agora aqui, o que você vai dizer desse trecho A? Esse trecho de log A, vocês estão percebendo que só tem uma transação e ele tem um start, mas não tem um commit. Né? O que é que você tem que fazer com o T0? Undo. Mandou. Tem que fazer o undo, porque o T0 não terminou. Né? Se ele não terminou, você tem que desfazer. Ou seja, o valor de B vai ter que retornar o valor 2000. dos 2000 e A para 1000. Ok? Bom, no trecho B, logo no B, você tem duas transações ali, né? T0 e T1. Se ocorrer um problema nesse escalonamento entre T0 e T1, quem é que você precisa refazer e quem é que você precisa desfazer? Primeiro você vai Desfazer o T1. desfazer, né? Desfazer. Fazer um undo no T1. E refazer o B. Desfazer o T1 E refazer. e depois você vai refazer o T0, porque T0 completou com sucesso, porque tem um par, start e o par e o commit, né? Start e commit. É, professor, mas no caso, ele não vai fazer o undo no T1 e vai fazer o redo depois do T0 e do T1 não.
transação falhou, né? A transação 1 falhou, se não me engano. E dá de ver que já a T0 ela foi comitada. Por que tem que refazer? Ela tem que refazer porque ela está participando do escalonamento. Ah, beleza. Entendi. Aqui não está muito bem exemplificado, mas se eu estivesse usando aqui o item de dado que ela estivesse usando, né? Ia acontecer a história Entendi. de cascata, né? Aquelas confusões. Aqui também, pessoal, tá assim muito simples, um ponto perfeito de dado. Mas ainda no final dos slides nós vamos ver uma confusão em cima disso aqui, né? A gente sempre tem como piorar essa coisa, né? Trabalhando com o sistema multiusuário, multiconcorrência. Vocês estão vendo aqui que é tudo assim, ó, T0, T1, T2, T3. O outro que a gente for ver vai ter T0, aí T1, aí depois T0 de novo, T2, aí tudo misturado, né? Não está na obra. Aí já é uma complicaçãozinha a mais. Bom, e ali no item C? O que é que precisa fazer e o que precisa desfazer? Só pra mim não precisa fazer nada. Ali não tem que desfazer nada, né? Só fazer o redo em tudo. Fazer o reduto, tanto em T1 como em T0. Ok? Tranquilo? Muito simples. Bom, esses exemplos que foram dados aí são coisas bem pequenas, né? Mas as transações já sabem que são enormes às vezes. Os logs geram muitos registros, né? Às vezes você tem uma transação que tem 10 linhas, ele gera um log de 1.000 linhas, por conta de laços, né? De coisas, né? Então, assim, para efeito de dados, aquilo é pequeno, mas quando você bota isso aí na prática, mesmo em situações reais, você vai ver que o log fica muito grande. E aí, quando ocorre problema, você tem problema de desempenho, porque o tempo que você gasta para abrir o arquivo, às vezes o arquivo é bem grande, né? Você gasta para abrir o arquivo, depois tem que ficar lendo linha a linha. O arquivo vai vendo o que é que tem que fazer, o que é que tem que fazer, procurar um status, procurar um prompt, né? Fazer uma busca textual dentro do arquivo log. Né? E às vezes também, algumas transações são feitas de maneira desnecessária, né? Porque não pergunta se a transação T0 tem um ponto de start é melhor, por que eu vou ter que refazer de novo, né? É isso que ele perguntou, né? Coisas desnecessárias. Necessário fazer. Então, que desnecessário é isso? Né? De que maneira a gente pode otimizar esses algoritmos para evitar e acelerar esse processo? Você usa uma coisa chamada checkpoint. E aí, quem gosta muito de videogame e RPG, né, do videogame, usa demais o checkpoint. Né? Agora, de maneira técnica, né, o que é esse checkpoint? Você vai adicionar um sinalizador para indicar que até aquele determinado tempo só aconteceu sucesso, né? Ou seja, não teve nenhum problema. Aí o cara vai lá no joguinho, né? Mata lá os bichos tudo, né? Olha as moedas, né? Aquelas coisas todas, vai fazer um checkpoint. Dali para trás ele já pegou todos os itens lá de coisa, né? E tudo, matou os bonecos e tudo mais. Não precisa matar de novo. Então você vai incrementar o seu log com esse sinalizador. Todas as transações que possuem um TI point no log que está antes desse checkpoint, você não precisa refazer. Já passou pelo checkpoint, né? Economiza tempo. O problema, meu caro filho, é que horas você vai inserir esse checkpoint. Está lá registrando muito log. Está registrando log. E aí, será que é hora de voltar para o checkpoint aqui? Ou não? Será que eu estou voltando o checkpoint muito cedo, né? Então, quando é que você vai inserir esse checkpoint? Bom, essa é a discussão que você tem que fazer. Verificar várias coisas, inclusive ver o que acontece quando é emitido o checkpoint, né? Quando você emite o checkpoint no sistema, todas as transações que estão ativas, elas ficam suspensas, né? Dá um pause aí na execução de tudo que chegou o checkpoint.
todos os buffers que estão na memória, ele manda para o disco, ou seja, ele faz um output, né? Tudo que está no buffer lá, ele dá um output para gravar no disco. E aí, é registrado lá no log que aconteceu um checkpoint. E aí ele vai dar um play nas transações que ele parou bem no começo. Então, esse processo aqui parece uma coisa pequena, mas muitas vezes demora pra caramba, né? O sistema fica lá travado, o HD fica lá piscando direto, ou seja, ele está baixando o mapa todinho que está ativo lá para a memória das transações que estão efetivadas. Né? Então, quando o buffer enche, você manda, quando o buffer está na metade, quando o buffer está em 80%, né? Ou quando voltou 100 transações, quando voltou 50, né? Aí tem vários critérios, né? No geral, os bancos de dados, o Oracle tem esse checkpoint aí. O DBA pode comandar o checkpoint manualmente, uma linha de comando, dizer o checkpoint, ó, checkpoint é agora. Roda lá o comando e ele fala o checkpoint. Ou então deixa que o próprio Oracle gerencie isso, que é o que a NodeB faz. Deixa esse gerenciamento pelo próprio sistema. E aí o sistema ele usa várias técnicas, ele fica analisando o banco o tempo todo para deixar ele de maneira otimizada. E aí ele fica gerando checkpoints. Uma hora ele usa essa quantidade de transações, outra hora ele vê como o sistema está ocioso, outra hora ele pode ver como o buffer está cheio, como está em 80%. Ele vai variando para poder utilizar as coisas. Né? Uma hora é melhor fazer assim, outra hora é melhor fazer assado. Né? Bom, usando o checkpoint no log, quando tem problema, como é que você faz, né? Você vai fazer a leitura do log no último registro, ou seja, aqui embaixo, né? Para o início até encontrar o primeiro registro do checkpoint. Esse primeiro aí não é o primeiro que foi adicionado, é o primeiro que ele deu quando estiver ali aqui de baixo para cima, né? Do registro mais novo para o mais velho. Na hora que encontrar o checkpoint, ele para. Do mais novo para o mais velho? Imagina que o log vai saindo assim, ó, uma linha abaixo da outra, né? Ah, O beleza. mais novo vai aqui embaixo, né? Você queria seria nem pilha. É assim, igual o texto, né? Igual o texto. Bom, na hora que ele encontra o checkpoint, ele vai continuar a leitura, né? Começou a ler aqui e encontrou o checkpoint aqui. Na hora que ele encontrou o checkpoint, ele vai continuar a leitura até encontrar o primeiro. Ou seja, encontrou o start aqui, agora ele só vai considerar o log daqui para baixo. Né? Somente os registros do log, após o ter start, serão considerados. Daqui para cima, você ignora totalmente, não precisa ver nada. Né? Para todas as transações que estão abaixo desse ter start aqui, ó. Se não tiver, não tem ponte, o que é que você tem que fazer? Undo. Ok? Se não tem ponte, é porque a transação não finalizou. Se não finalizou, você tem que desfazer, né? Usando a técnica do imediato. Para todas as transações, após esse TI start, que tiver um TI ponte, você vai fazer o reduto, porque a transação é como sucesso. O undo, pelo que eu entendi, ele não finalizou, não comitou a transação, né? Quando eu faço um checkpoint, ele não espera todas as transações terminarem, não. Tipo assim, eu tenho 5 transações acontecendo. Aí eu espero uma finalizar, outra. Aí quando todas terminarem, eu não deixo mais nenhuma ser aberta para fazer o checkpoint. Não é assim não. Ou ele faz quando tá todo mundo funcionando, tá todo mundo transando, vamos dizer assim. Tá todo mundo transitando, vamos dizer, aí ele corta a transação de todo mundo para fazer o checkpoint. Ou ele espera. Você tem 100 transações ativas, né? Isso. Executando lá no sistema. Ou você vai explicar alguma coisa sobre Aí, isso? na medida que vai passando o tempo, vamos supor que 70 termina com sucesso, né? Se terminou com sucesso é porque tem um monte, né? Certo. Ok? 30. Aí o sistema decide fazer um checkpoint dele,
estabelecidas. Mesmo as outras não tendo terminado. Ele decidiu botar o checkpoint. Aí Ok. foi sendo o checkpoint. Então, as demais, se nas 30 restantes, nesse tempo acontecer um problema, ele não vai mexer em nada do checkpoint para cima, né? Certo. For efetivado. É isso que acontece. Agora, a pergunta que eu coloquei anteriormente é que hora vai esse checkpoint, né? É isso aí que é a questão. Eu disse 6,70, mas pode ser outro critério. Ok. O critério aí é o próprio banco que gerencia. Ok. Olha aqui um exemplo, né? Bom, aqui é o tempo que ocorreu o checkpoint, TC, né? Aqui é o tempo que ocorreu uma falha, TF. E aqui são as transações indicando, está assim, um start aqui indicando um commit, ok? E aqui é a linha de tempo, né? Bom, neste caso aqui, quais transações foram finalizadas? Só um. Tem um, tem um, Não, foi finalizado, um start point. tem um que é 3, tem um, tem dois, tem 3. É 1, T2, T3, tá? Tá claro? Ficou tudo? Ah, tem 3. Se tiver dúvida, pode perguntar. Ok. É 1, T2, T3, está terminado, né? T4, deu um problema bem dela. Beleza. Que transações finalizaram com sucesso antes do checkpoint? T1. Que transações finalizaram com sucesso antes da falha? T2, T3, T3, T1, T2, T3, né? Que transações finalizaram com sucesso entre o checkpoint e a falha? T3. Tá tranquilo isso aí, né? Consegui identificar isso aí tudo, beleza, né? Então, se ocorreu a falha bem aqui, quem eu preciso refazer? T2, T3 e T4. Não, T2 e T3. T2 e T3. Tá claro que é o T2 e o T3? É o T2 e T3, porque só eles dois que fechar aqui em comentário, né? Tá, o senhor tá levando em consideração o negócio do revisor. O T4 ele vai ter que ter um. Mandou. Quem vai ser refeito aqui? Quem vai ser refeito aqui nesse caso? Ser refeito, primeiramente tem que ser feito, né? Tem que ser completado. Aí o Ser T4 desfeito, completou, né? Eu tenho que desfazer, depois tu vem. Vamos ver quem precisa ser desfeito aqui. T4. T2. Porque ela não Ah, desculpa. terminou, né? Quem precisa ser refeito? T2 e T3. Pode sair da prova, não. T2 e T4 depois. Você só precisa refazer aqui T3 e T2. Por quê? Porque só eles que têm commit. Não, porque Depois do checkpoint. no caso do checkpoint, né? Porque o commit de T2 e T3 eles estão após o checkpoint, né? Ou seja, o checkpoint para trás, o que tiver comitado já está Professor, no caso do gravado no plano. T2 vai ser refeito todinho. T2 vai ter refeito. Todinho. Igual o checkpoint não tá pegando ele no pedaço aí. Pois é, mas o commit dele não está antes do checkpoint. Ah. Bom, então, Sombra. acabamos de ver as técnicas que são baseadas no algoritmo WRL, né? Right Ahead Login. Essas técnicas, elas visam gravar esses logs. Né? Na prática, o que acontece na prática? Na prática, esses registros de log, eles são gravados numa outra área lá do banco de dados. Geralmente é um arquivo. A gente chama de arquivo, mas não é dentro do plano. E aí o DBA tem que diariamente fazer um flush dessa área, né? Ou seja, pegar os arquivos e colocar na fita e apagar, porque se ele ficar deixando lá, o sistema vai encher o sistema de arquivo e vai parar tudo. Né? Então ele tem que fazer backup desses arquivos o tempo todo, de maneira que no dia que precisar recuperar, ele vai lá na fita, tem um registro da data e tal, e ele recupera. Então, na prática, é isso que funciona. Bom, a outra técnica que se usa para sistema de recuperação em banco de dados é a paginação de shadow. Né?
A paginação shell é uma coisa que você já conhece.